Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida na noite desse dia. É um motivo de muita alegria poder estar aqui hoje, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, junto com você. Amém? Amém. Gostaria de deixar uma palavra para meditação, para nossa meditação, para a meditação da sua vida na noite desse dia. Que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 24, no versículo 1 em diante. E o tema é a vida do Rei da Glória, que nos diz assim na noite desse dia: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem há de permanecer no santo lugar? E aí em seguida diz: o que é de limpo de mãos e puros de coração. Nessa noite, o Senhor vem a sondar os nossos corações. Porque quem habitará no monte santo do Senhor serão aqueles de mãos limpas e coração puros. Que em meio a tantas notícias ruins, a tantas fases ruins da nossa vida, nós possamos permanecer com os nossos corações limpos, puros, para que o Senhor possa fazer em nós as tuas vontades e promessas. Que nesse momento, queridos, você possa ficar à vontade, livre, para adorar o Rei da Glória. Vamos adorar o Senhor na noite desse dia. Amém? Meu maior prazer é estar em tua presença, escravo aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz e sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder é tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua paz.
tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou. Me tomou em
soberano, que nem a vida, nem a morte venha nos separar desse amor. Venha nos separar das promessas. Venha nos separar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mais uma vez, quero dar uma boa noite à igreja, uma boa noite ao povo do Senhor, uma boa noite ao povo que nos assiste nesse momento. Hoje nós vamos ministrar, o Senhor me trouxe aqui para ministrar uma palavra sobre a tua vida. E de verdade eu quero pedir ao Senhor que essa palavra seja vida, lâmpadas, luz, aonde você já não consegue mais enxergar algo possível vindo da parte do Senhor. Sabemos que nos dias atuais temos vivido dias difíceis, notícias difíceis, e não sabemos aonde isso vai dar, nem aonde isso vai parar. É só ligar a televisão, é só falar com um amigo, falar com um parente, que já de longe, né? Porque agora já não dá mais para estar perto, nós podemos sentir a aflição, né? De todos aqueles que têm vivido aí dentro dos seus lares, dentro da sua casa, sem saber o que será do dia do amanhã. Mas em meio a tantas notícias ruins, a tantas dificuldades que muitos já têm passado, o Senhor me trouxe aqui para te trazer uma palavra de esperança. Aleluia. Uma palavra de fortaleza, para que você possa entender que independente da situação que você esteja vivendo, aleluia, ou esteja passando, eu quero te dizer que Ele continua sendo Deus. E Ele é o Deus que faz todas as coisas debaixo dos céus e acima da terra. Que o Senhor possa te trazer na noite desse dia um tempo de paz, um tempo de esperança e um tempo de espera vinda do Senhor Jesus. Amém? A palavra que eu gostaria, que o Senhor colocou no meu coração na noite desse dia, para estar ministrando sobre a sua vida, se encontra lá no livro de Êxodo. E nós vamos falar de uma passagem bem conhecida, uma palavra bem conhecida. Fica no livro de Êxodo, capítulo 1. Amém? Amém. Êxodo, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 8. E a palavra dele nos diz assim na noite desse dia. Glória a Deus. Então se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José. Vamos pular agora para o capítulo 3. Vamos ler também apenas um versículo, que fica no versículo 6, que diz assim: disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Deus, na noite desse dia, Pai, queremos te louvar e agradecer o teu nome. Muito obrigada, Deus, por essa palavra que nós sabemos que será vida para nossas vidas. Senhor, que na noite desse dia o Senhor possa trazer à nossa memória aquilo que vem nos dar esperança, Espírito Santo. Derrama sobre nós, Deus, a tua paz, a tua graça, que nós possamos estar debaixo do teu querer e da tua vontade, crendo no poder que há no teu nome. Amém. Amados, na noite desse dia nós vamos falar de uma passagem conhecida, que fala a respeito de um povo de Israel que viveu sobre uma cidade chamada Egito. Nós vamos falar a respeito começar falando a respeito de José. E sabemos que Deus levantou um novo homem, um novo rei para a cidade do Egito. Só que esse novo rei não conhecia a José, não conheceu a José. E como ele não conheceu a José, ele não conheceu a história de José.
Ele não conheceu as promessas que foram para aquele povo. Então eu vou voltar um pouquinho atrás e vou começar a falar a respeito de um homem. E o nome desse homem é Abraão. E um belo dia Deus se apresenta a Abraão e diz: Abraão, pode contar as estrelas do céu? Abraão diz não. Pode contar, Abraão, os grãos de areia? Abraão também diz não. E aí Deus vira para Abraão e diz: pois é, Abraão, mas sobre a tua vida, sobre a vida de vocês, eu farei uma grande nação. E José não entendeu muito, e Abraão não entendeu muito bem o que Deus queria dizer, porque ele vivia numa situação que a probabilidade de se criar ou de se fazer uma grande nação era pouco improvável. A esposa de Abraão, ela era estéril. Deixa eu te dizer uma coisa, eu já quero fazer um parênteses aqui nesse momento. Eu quero te dizer que mesmo vivendo uma situação improvável, não anula as promessas de Deus para a minha e para a sua vida. Glória a Deus. Se você está vivendo uma situação a qual você entende que é improvável que aconteça alguma coisa de mudança para a tua vida, eu quero te apresentar a um Deus que anula o improvável para fazer se tornar provável. E assim o tempo se passou. E a promessa que Deus tinha feito a Abraão começou a se cumprir. O tempo se passou, nasceu Isaac. E a vida continua seguindo, nasceu Jacó, né? O tempo vai passando e as promessas do Senhor não parou por aí. Ela continua. Uma bela época começou, Abraão faleceu, logo em seguida Isaac faleceu e logo em seguida Jacó também faleceu. Mas, pastora, onde a senhora quer chegar com relação a isso? Eu quero que você entenda, queridos. Esse povo começou a viver uma história, começou a ter sobre a tua vida uma história que foi prometida há décadas de tempos atrás. Porque Deus sabia o que tinha para aquele povo. E através de um homem, que a sua mulher era estéril, se cumpria a longo tempo na vida de um grande povo. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que vocês têm passado nos dias de hoje, mas creia, o Senhor fará uma grande mudança na sua e na minha vida. E assim começou, assim se deu a história desse povo. Sabemos que Faraó, ele não conhecia a história de José. Sabemos que aquele homem não conseguia entender por que aquele povo que já era cativo no Egito crescia tanto. Ele não conseguia entender o que acontecia com aquele povo. Ele procurava entender como é que um povo conseguia crescer mais do que o seu próprio povo. E é exatamente porque ele não conhecia a história de um homem, ele não entendia e não conhecia o Deus que faz promessa. E o Deus que faz promessa, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Sabemos que logo em seguida, esse homem, esse faraó, ele começa a passar pela sua cidade, pelo seu país, pela sua nação, uma grande dificuldade. O país começa a entrar, a ter uma grande fome. Uma grande fome se instalou naquele país. Começaram a passar escassez. E aí é onde começa a entrar a história desse homem chamado José. José, como todos sabem, ele foi um homem vendido pelos seus irmãos.
e caiu exatamente no Egito. E esse homem, ele foi separado por Deus para administrar o que a nação do Egito tinha para sobreviver. E aí ele foi levantado como governador do Egito. Deixa eu te lembrar uma coisa. Faraó era o primeiro homem dono de uma nação. E José ele foi levantado como o segundo homem daquela nação. Só que entenda, ser governador naquela época não é como nos tempos de hoje. Naquela época queria dizer que depois de Faraó, José é o que tinha o maior poder em suas mãos, para poder administrar tudo aquilo que tinha sobre aquela nação. E aí assim foi se vivendo. José administrando os bens, administrando aquela nação, aquela cidade, aquele povo sobre a tua mão. E aí o tempo se passa. E um belo dia, José veio a falecer. A história não termina por aí, ela continua. Ela continua porque a promessa de Deus para aquele povo, ela havia de se cumprir. E Faraó continuava não entendendo o porquê que aquele povo prosperava. Deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Faraó não entendia o crescimento daquele povo porque não conhecia o Deus da promessa daquele povo. E o Deus da promessa, Ele é fiel para cumprir. Assim na minha vida como na sua vida. E Faraó ele continuou. O povo desceu todo para o Egito. Os irmãos de José conheceram que era José, o governador do Egito. José separou ali para aquele povo uma terra para plantar, para colher, um lugar para viver. E assim eles viveram. Só que ainda assim, Faraó, enfurecido com o crescimento daquele povo, não conseguia entender. E começou a planejar, arquitetar aflições para enviar para aquele povo. E a primeira ordem de Faraó era: façam com que eles trabalhem. Trabalhem, se esgotem de trabalhar. Chegou uma época, um tempo, que além das construções, eles tinham que construir o tijolo das construções. Porque assim Faraó entendia que ia conseguir para o crescimento daquele povo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Aquele Deus que já tinha dito lá atrás que faria daquele homem uma grande nação, estava fazendo a semente daquele homem se multiplicar. E ainda que tenha se levantado um faraó na vida daquele povo, as promessas de Deus continuariam para acontecer. E enquanto mais faraó tentava impedir o crescimento daquele povo, mais aquele povo crescia. Aquele povo parecia massa, né? Não tem essas massas? Que quando você mais bate, mais cresce? Era exatamente aquilo que acontecia na vida daquele povo. Se fosse numa situação de hoje, queridos, seria improvável que o povo continuassem vivos. Porque Faraó fez de tudo para parar o crescimento daquele povo que vivia no Egito. Só que Faraó não sabia que os planos de Deus teriam que se cumprir sobre a vida daquele povo.
E aí ele não para por aí. Faraó, em meio a desespero total, ele fica pensando qual é a próximo plano, próxima aflição que ele poderia levar para aquele povo, enviar aquele povo. E aí, numa súbita mensagem, ele lembra que vou parar esse povo de uma maneira que não terá como eles crescerem. Mande matar todos os meninos desse povo. E assim a ordem começou a ser cumprida. A palavra diz que em quilômetros de distância conseguiam ouvir os choros das hebreias, que sabiam que tinham perdido os seus filhos. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Em uma determinada casa existia uma mulher. O nome dela era Joquebede. E aquela mulher ficou ali gerando aquele que o Senhor prometera enviar como libertador de um povo. Se você não entende hoje, porque você está aí quietinho, dentro da sua casa, sem poder ir a lugar nenhum, lembre-se, o Senhor tem uma promessa para ser cumprida na sua vida. Ah, pastora, você não sabe o que está falando. Já não aguento mais ficar dentro de casa. Um briga daqui, o outro briga dali, um se levanta daqui, o outro cai dali. E aí deixa eu te dizer uma coisa. É a promessa do Senhor se cumprindo na sua vida, para que você aprenda a lidar com pessoas difíceis. Esse já é um bom começo. Não é verdade? Pastor, a senhora não está entendendo, eu estou contando moedas. Já não sei mais o que fazer. Espera aí. Vou te apresentar o rei que tudo faz, que tudo pode. Ele está se cumprindo em você a tua promessa, para que amanhã você consiga e saiba administrar o que se tem. Glória a Deus. Você consegue entender o que Deus está fazendo na minha e na tua vida? Você pode não saber o que Ele tem para fazer, mas se você conseguir entender que esse propósito está vindo do Senhor para mim e para a tua vida, você não vai sofrer tanto e não vai achar que é perseguição. Porque algumas promessas que o Senhor precisa cumprir na sua vida, Ele vai ter que parar você. E esse é um momento oportuno para que você consiga ouvir e ver o agir de Deus pela sua vida. A palavra do Senhor nos diz que, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós, mediante a situação que estamos vivendo, nós iremos clamar pelo nome de Jesus. Aleluia. Nós iremos gritar pelo sangue do Cordeiro. Não se desespere, porque Ele sabe de todas as coisas. Não será a mídia, não será o governo, não será as pessoas que vai mudar a situação das nossas vidas. Aquele que vai mudar a situação das nossas vidas é o Rei da Glória. É o Senhor dos Senhores. É Ele o dono da promessa. Ele conhece o ontem, Ele sabe do hoje e consegue saber e ver o amanhã.
Ele sabe de todas as coisas. Aquele povo não sabia o que tinha de promessa para a vida deles. De repente, você também não sabe qual é a promessa que Deus tem para a sua vida. Mas, ei, aquieta o teu coração, porque Ele é Deus para cumprir as tuas promessas. Enquanto Joquebede gerava um filho, que seria o libertador daquele povo, muitas mães perdiam os seus filhos pelo mandato de Faraó. Joquebede conseguiu esconder aquele menino por uns 3 meses. Até que um belo dia ela entendeu que não daria mais para esconder aquela criança. E aí tomou uma difícil decisão. Porque qual é a mãe que quer perder o seu filho? E aí num ato, creio eu que foi num ato de uma tremenda sabedoria, porque que se aquele menino continua nas mãos de Joquebede, provavelmente ele seria morto pela mão dos soldados de Faraó. Só que ela, num momento de grande sabedoria, ela pega aquele menino. E a Bíblia vai dizer que ela, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafeteou com betume e piche, e pondo o menino, largou o cesto à beira do rio. Joquebede pegou aquele menino dentro de um cesto e largou à beira do rio, na esperança de que ninguém pudesse o ver. Que a Bíblia está querendo nos dizer que era como se eu tivesse pego um pano preto e colocado um outro pano preto em cima, para esconder Moisés. Às vezes na nossa vida vamos achar que a nossa esperança morreu, que é tudo o fim e acabou. Só que o Senhor, quando tem uma promessa para a minha e para a tua vida, Ele vai levantar alguém no Egito para fazer que a promessa dele se cumpra na minha e na tua vida. E aí, do nada, a filha do Faraó diz: quero tomar banho. Suas donzelas disseram: como? Quero tomar banho. Vou descer ao Nilo. Sabe quem estava lá à beira do Nilo? Pois é. A Bíblia vai dizer que as donzelas já tinham passeado pelo Nilo e não viram o cesto que ali se encontrava. Daqui a pouco, a filha de Faraó levantou o dedinho e falou: opa, estou vendo alguma coisa ali. Provavelmente, vou conjecturar, as donzelas devem ter dito: não tem nada ali não, já até passamos por ali. Só que quando Deus tem uma promessa, até quem não é para te ver vai te enxergar. E aí suas donzelas foram buscar o cesto. Quando a filha de Faraó destampa o cesto, ela olha e vê um menino e diz: é um menino, que bonitinho. Ele é hebreu. Não tinha placa naquela criança dizendo que ele era um hebreu. Porém, as afeições mostravam
mostrava que ele era um menino hebreu. E aí, como todos nós já conhecemos a história daquele menino, ele foi levado para o palácio, não, ele foi levado para sua mãe, que ali o alimentou e amamentou durante algum tempo. E quando ele desmamou, ele foi levado à filha de Faraó, para ser criado como o filho da filha de Faraó. Todos nós sabemos que esse menino que tinha promessa, que a promessa de um povo era sobre a vida dele, que ele seria libertador daquele povo, cresceu lá no Egito, com tudo que tinha do bom e do melhor. Os melhores professores era para ensinar aquele menino como era ser e viver como egípcio. Às vezes, nós estamos vivendo no Egito, saboreando dos prazeres, tendo tudo do bom e do melhor, porém, não é isso que o Senhor tem para mim e para a tua vida. Moisés tinha tudo do bom e do melhor naquele lugar. Aprendeu a lei da ciência do Egito, aprendeu a matemática daquele lugar, aprendeu a se comportar como egípcio, aprendeu a falar como egípcio. Só tinha uma coisa que o Egito não conseguia, não podia ensinar para aquele menino. E aí, um belo dia, Deus falou: está na hora da promessa desse povo começar a se cumprir. Olhou para Moisés e pensou: vou mudar o teu cenário. O Senhor muda o cenário de Moisés, aquele menino. E aquele menino é obrigado a sair do Egito e foi parar no deserto. Às vezes o Senhor precisa nos levar a alguns desertos para que a promessa dele sobre as nossas vidas se cumpra. Se eu e você conseguimos entender que o deserto de Deus é uma escola de aprendizado para nossas vidas, nós não passaremos por esse deserto com tamanho desespero, porque já teremos entendido o que Deus tem para nossas vidas. E aí Moisés, sem saber o que fazer, caiu sobre o deserto. E ali no deserto, Moisés passou por grandes dificuldades até chegar a um local. Sabemos que ele estava no deserto de Midian. E aí ali, ao salvar umas meninas que estavam pegando água no poço, essas meninas chegaram em casa e comentaram com o pai, chamado Jetro, que disse: pai, um homem egípcio nos salvou. E o pai, assustado, disse: um egípcio? Mas ei, lá atrás, quando a filha de Faraó olhou para Moisés, não disse que ele era hebreu? Às vezes a gente vive no Egito e acaba se moldando ao Egito. O Egito começa a ter em nós as suas digitais. E aí a gente começa a falar como egípcio,
a gente começa a andar como egípcio. A gente começa a pensar como egípcio. A gente começa a ter atitude de egípcio. Mas Deus nos leva ao deserto para nos mostrar e fazer reviver em nós a essência que nós temos. O Senhor levou Moisés ao deserto para fazer ele entender que a essência dele era hebreia. Ele aprendeu tudo do bom e do melhor que ele podia no Egito. Só tinha uma coisa que o Egito não poderia ensinar para Moisés. E Moisés acaba se encontrando com as filhas de Jetro e começa a trabalhar com uma das suas filhas que chamava Zípora. Alguém sabe o que Zípora fazia? Zípora cuidava de ovelhas. E sabe, a única coisa que não podia ensinar para Moisés era como pastorear. A única coisa que o Egito não poderia ensinar para Moisés era como cuidar de ovelhas. E ele foi levado ao Egito para aprender. Ele foi levado ao deserto para aprender a cuidar de ovelhas. Sabemos que se Deus quisesse, Ele não precisava ter levado Moisés a lugar nenhum. Bastava Ele ter dito: a partir de hoje, você vai cuidar de ovelhas. Porém, era um homem que nunca tinha cuidado de ovelhas. Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes para recebermos algo vindo da parte do Senhor, precisamos aprender coisas que só o deserto pode nos ensinar. Está no deserto? Espera. Deus tem algo para te ensinar. Existe uma canção que diz que você não vai morrer antes que a promessa de Cristo se cumpra em você. Não tenha medo. Ela há de se cumprir. Está com medo de ser parada por um vírus? Você tem promessa? Você tem promessa? Está com medo de não poder voltar a trabalhar? Você tem promessa? Está com medo da sua despensa ficar vazia? Você tem promessa. Sabemos que Moisés começou a cuidar de ovelhas. E ele cuidava daquilo que era dos outros. Às vezes Deus não nos dá algo diretamente para nós cuidarmos, para que nós possamos entender que em Cristo Jesus, que aquilo que Ele está nos dando não é nosso. Nós só temos que cuidar, porque é dele. Eu não sei o que Deus está te dando. Só que entenda, é só para você cuidar, não é seu, é dele. E esse momento que estamos praticamente presos, isolados, em quarentena, o Senhor está fazendo com que nós entendamos que o que Ele tem para a nossa vida é muito maior do que pedimos ou pensamos. Está passando dificuldade?
Ele é Deus. Está com medo do amanhã? Ele continua sendo Deus. Não sabe o que vai acontecer? Ele é o Deus que está no controle de tudo. A palavra de Salmos diz que Ele é o Deus que fez os rios, os mares e que tudo que aqui habita. A quem temerei? Se tudo é dele, tudo é por ele, tudo foi dele. Acalma, aquieta o teu coração, porque a promessa vai se cumprir. Voltando à vida de Moisés, começou a cuidar das ovelhas de Jetro, ensinado pela sua esposa, porque Zípora virou sua esposa, a como cuidar bem das ovelhas. Porque Deus queria ensinar a Moisés que ele teria um rebanho para cuidar, mas que aquele rebanho também não era dele. Então ele precisava entender o que Deus tinha para aquele povo. Precisamos entender o que Deus tem para nossas vidas. E aí sabemos que Moisés estava apto a assumir aquilo que Deus tinha para a tua vida. E aí um belo dia, Moisés, com as ovelhas no pasto, viu uma sarça ardente. Moisés estava indo por um caminho, e aí não sabia se voltava, se olhava, se seguia, se continuava, porque ele já tinha feito um projeto para aquele dia, já tinha planos, que ele ia sair, alimentar as ovelhas, e no final ele traria as ovelhas sãs e salvas para o lugar da onde ele havia retirado. E nessa dúvida de olha, vou, vejo e não vejo, nada aconteceu. Quando Moisés ele entendeu que precisava sair um pouco do seu projeto diário e ouvir e ver aquilo que Deus tinha para a tua vida, Moisés ele resolve se virar em direção a uma sarça ardente. Às vezes, enquanto estamos em dúvida, se a gente vai pelo caminho, se continua nessa direção, o Senhor ele está em silêncio. Ele só vai nos dizer algo quando Ele entende e vê que nós saímos da nossa zona de conforto e resolvemos dar um passo em direção àquilo que Ele tem para nossas vidas. E não foi diferente com a vida de Moisés. Às vezes queremos ir para a direita, tem dia que quero ir para a esquerda, outro dia eu quero ir para frente, outro dia eu não quero ir para lugar nenhum. E enquanto a gente fica nessa inconstância de não saber que caminho tomar, o Senhor se mantém em silêncio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele entende que a partir de agora você já não quer mais estar indeciso naquilo que você vai fazer, e ele vê em você uma atitude de mudança, ele começa a cumprir as promessas dele sobre a tua vida.
E foi exatamente assim que aconteceu na vida de Moisés. Ele se virou. O Senhor pediu que ele tirasse a sandália dos pés, porque o local onde Moisés pisaria era um local santo. E assim, automaticamente, o Moisés já entendeu o que Deus queria naquele momento. E começou a se cumprir na vida daquele povo uma grande promessa. Hoje em dia estamos vendo, ouvindo e vivendo coisas se passar na vida de algumas pessoas. Pessoas que têm sido movidas pelos ventos de opiniões. Umas querem ficar, outras querem sair. Outras querem sair, mas em alguns momentos querem ficar. Uma acha que são os governadores, né, do país, aqueles que podem, né, todas as coisas, que devem fazer alguma coisa. Outras acham que eles não devem fazer nada. Umas acham que todo mundo tem que ficar em casa. Outras acham que tem que liberar todo mundo. Só que estão esquecendo de perguntar aquilo que ele acha que precisa ser feito. Porque independente do que eu ache ou do que você acha, será feito a vontade do Deus Todo-Poderoso. Sair ou ficar não depende de mim, de você. Parar ou prosseguir também não depende de mim, de você. Na verdade, a nossa maior dificuldade é receber ordem. A partir de hoje, você já não pode mais ir. A partir de hoje, você já não pode mais ficar. A partir de hoje você não pode mais fazer. Ou a partir de hoje você tem que fazer. Deixa eu te dizer uma coisa. Independente de sair ou ficar, de fazer ou não fazer, se você não conseguir entender aonde Deus quer te levar, você não vai ficar e nem vai sair. Porque independente da ordem que somos obrigadas a cumprir nessa terra, vinda de uma autoridade debaixo do céu, precisamos entender qual é a ordem vinda do céu. Se conseguimos parar para analisar, isso não é uma perseguição pessoal contra a vida de uma ou de outra pessoa. Então precisamos entender que ainda como Deus quis usar a vida de Moisés para ser criado no Egito e ser vendido pelos seus irmãos, virar escravo, depois governador de um povo, Deus tinha uma obra na vida de um povo. Eu não sei se o que está acontecendo é mutação de um vírus, se é uma arma biológica, não sei. Eu só sei de uma coisa: o meu Deus, o teu Deus, tem uma promessa para se cumprir na minha e na tua vida. Moisés não sabia que ele teria que passar por tudo que passou para que alguma coisa acontecesse
Não só na vida dele, mas na vida de um povo. Nós precisamos entender que se estivermos guardados no esconderijo do Altíssimo, a palavra dele diz que a sombra do Onipotente nós iremos descansar. Peça ao Senhor para que você esteja guardado, para que a tua casa, a tua família esteja guardado no esconderijo do Altíssimo. Porque quando estamos guardados no esconderijo do Altíssimo, Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Você sabe do amanhã? Nenhum. Sabemos de algumas promessas que estão para se cumprir até o final do mês. Até o início do mês que vem, mas é isso tudo pode mudar. Porque basta uma palavra do Deus vivo. Sabe qual precisa ser a nossa oração? Não é para que voltemos a trabalhar, que a nossa despensa venha ficar cheia, para que Deus derrame do céu uma prosperidade sem medida. Ei, não. A nossa oração, querido, como povo de Deus, precisa ser: Senhor, conhecemos o Deus que temos crido e entendemos, Deus, que basta uma palavra Tua e todos os enfermos que estão com o coronavírus serão curados pelo poder que há no Teu nome. Sabemos, Deus, que basta uma palavra Tua e esse vírus nunca mais ouviremos falar dele. Porque mediante a isso, tudo volta ao normal. Moisés conseguiu entender a promessa de Deus na vida daquele povo. E o Senhor me trouxe aqui na noite desse dia para te trazer à memória que se você tem alguma promessa do Deus vivo, busque na tua memória aquilo que vai te dar esperança. Creia que independente do que aconteça, Ele é o Deus que te sara, Ele é o Deus que te cura, Ele é o Deus que te provê, Ele é o Deus que não te deixa faltar, Ele é o Deus que não vai te desamparar. Está se sentindo no deserto, cativo, isolado, em quarentena? Quero te apresentar para você que ainda não conhece o Deus da glória, o Deus do deserto, da quarentena, do isolamento. É o Deus que faz o cego enxergar, o mudo falar, o paralítico andar, ressuscita os mortos. Pode Ele não fazer que um vírus suma da face da terra? Nós precisamos lembrar que algumas aflições acontecem em nossas vidas, primeiro para nos ensinar. Precisamos aprender algo. O que você tem aprendido com tudo que está acontecendo em nosso meio? O que você tem escutado de Deus com o que está acontecendo em nosso meio? O que você tem feito com relação ao que está acontecendo no nosso meio?
Porque deixa eu te dizer uma coisa. Quando tudo isso acabar, a única coisa que Deus não quer que aconteça com as nossas vidas é que estejamos vivos, mas como se estivessem mortos. Porque Ele é o Deus que veio para nos dar vida. E independente do que aconteça, Ele é o Deus que veio nos dar vida e vida com abundância. E a palavra dele nos diz: ei, tendes bom ânimo. Tá difícil, tende bom ânimo. Porque Ele é o Deus que venceu o mundo. Não sei quando essa dificuldade vai passar, não, meus queridos. Mais de uma coisa eu sei. Que aquele que veio, aquele que deu seu único filho para que morresse na cruz do Calvário, para que nós estivéssemos hoje aqui nesse lugar, ou aí na sua casa, não sei, não importa, tivéssemos o melhor dessa terra. Não se preocupe não, vai passar. Não tenha medo, vai passar. Não se desespere. Ele é o centro de tudo. Se está começando a ficar muito atribulado, para de ver televisão, querido. Desliga. Não tem nada ali que vai acrescentar. Deixa de ver. Vamos ouvir um louvor. Bota um louvor, um corinho de fogo, chama Deus para a terra. Daqui a pouco você não vai entender, porque você vai entrar numa atmosfera espiritual. E aí você vai esquecer o que está passando. E só vai sentir a presença do Deus Altíssimo. Cuidando, zelando, enviando, providenciando as coisas para a tua vida. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Não acredite que é o fim, porque é só o começo. É o começo de tudo. E é o começo de tudo para a minha vida e para a sua vida. Enquanto nós vamos louvar o Senhor, eu queria te convidar, aí mesmo da sua casa, sentadinho ou de pé, como você achar melhor, você levar os seus pensamentos a Deus. E aí você começasse a palestrar, a conversar com Ele. A palavra dele diz que Ele conhece, te sonda e te conhece. Ele conhece o teu levantar e o teu deitar. Ele sabe das tuas necessidades. E se você não tem mais ninguém a quem pedir socorro, peça a Ele. Busque por Ele. Chame Ele. Clame a Ele. Que enquanto nós iremos adorar o Senhor, eu vou orar para que o Senhor envie os seus anjos e os seus santos para a sua casa, para se manifestar nesse lugar e fazer a sua atmosfera espiritual mudar, elevar de ambiente. E você vai começar a sentir a presença do Senhor. Você vai começar a clamar o Deus vivo. E Ele vai se fazer presente aí na sua casa, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida do seu esposo. Não se preocupe, porque enquanto você clama, enquanto você busca,
enquanto você pede, Ele é o Deus que cuida de tudo. Mesmo estando isolados, o Senhor pode fazer maravilhas através das nossas vidas. Para terminar, a Bíblia diz que Paulo era preso. E aonde Paulo era preso, a cela de Paulo era a única cela fechada. Porque aonde o povo chegava, aonde Paulo estava, que o povo chegava, ali alguém se convertia. E aí mandaram fechar a cela de Paulo. Só que deixa eu te dizer uma coisa, Paulo precisava se alimentar. E todos queriam levar refeições para Paulo. Saía daquele lugar convertido pela glória de Deus. Está isolado? Mas Deus pode te usar. Começa a abrir a tua boca e falar com o Senhor na noite desse dia, que nós vamos adorar o Senhor. Você crê, querido? Você crê que o amanhã nascerá e ele vai brilhar com o brilho vindo do Senhor? A palavra dele diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Se você crê que o amanhã não será como hoje, queridos, tenha certeza que o mais de Deus para a tua vida vai acontecer. Nós não morreremos antes que a promessa dele se cumpra sobre nós. Fique tranquilo, fique em paz, a paz que excede todo o entendimento. Fique com paz. E na noite desse dia, o Senhor derrame sobre a sua vida um espírito inabalável para suportar as adversidades, as dificuldades que a vida está nos fazendo passar. Esteja com Cristo, que Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua família, que Ele se faça presente no meio onde você estiver, que a sua vida seja voltada para as coisas vindas do trono de Deus. Aleluia. Nada temerei, eu sei que
Descanse no Senhor, querido. Tenha uma boa noite. Que na noite desse dia o amor de Deus possa estar sobre ti. Nosso culto é todas as quintas. Terça-feira temos culto de oração. Quinta-feira nós temos culto a partir das 19h30 e domingo a partir das 19 horas. Nosso endereço é Avenida Everton Xavier, 4694, Itaipu, queridos. Assim que for possível, se você não tiver uma igreja onde congregar, assim que já estivermos liberados para estarmos saindo de casa, se você quiser fazer uma visita, seja bem-vindo à casa do Senhor. Essa é a casa de Deus. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqueles que esperam, com aqueles que aguardam ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Ele te guarde, te proteja para todo sempre. Amém. Fique com a paz do Senhor. Amém.